Pronto. Fala, doutor Boni. Ai. Boa noite, todos sejam bem-vindos. Doutor Boni. Boa noite, obrigada. Disponha. Doutora Simone. Nós estamos com o doutor Silvio. Eu só tô vendo a foto dele de óculos escuros, não tá aparecendo ele na câmera. Vamos lá, pessoal. Bom, o assunto de hoje é como nós iremos aplicar a metodologia ativa para o ensino EAD, ok? Em aulas online. E esse assunto é de especialidade da doutora Simone. Eu já aviso previamente que quem tem participado das demais exposições, eu costumo sempre levar muita informação, muita coisa. Só que hoje eu pretendo ficar mais calado, tá? Na realidade, a semana foi bem complicada, as 2 últimas semanas que nós tivemos. Então eu vou me abster em alguns momentos. Porém, o debate ele vai acontecer normalmente. Se vocês viram aí no chat, eu deixei um link para vocês. E eu estou disponibilizando para todos os participantes um e-book de autoria minha, que ele vai te ensinar a você planejar a sua carreira no que tange a sua vida profissional e vida acadêmica, certo? É um e-book de mais de 100 páginas, mas tudo o que você precisa saber sobre educação tem nesse e-book, tá? Se você quiser baixar, basta você clicar o link e preencher o formulário que ali está, ok? Podem escrever aqui no chat se estão me ouvindo bem, tá? Se estiverem me ouvindo bem, vocês digam que está tudo bem, estão me ouvindo bem. Se não, sim, a Marusca disse sim, estamos te ouvindo. Doutor Silvio disse, estou ouvindo muito bem. Sim, sim, sim. Ok, vamos lá. Bom, eu vou começar a me apresentar. Eu sou o doutor Ítalo Colares, tenho pós-doutoramento em educação eletrônica. O termo pós-doutoramento não é muito utilizado no Brasil. Se é utilizado o termo de pós-doutorado, né? Mas lá em Portugal se utiliza o termo pós-doutoramento, tá? E eu fiz o mesmo pela Universidade Fernando Pessoa, que é uma universidade localizada no Porto. Sou reitor da EBWU, isso aí não é novidade para boa parte das pessoas. E nós estamos aqui com 2 pessoas que irão, na realidade, dissertar o tema que é
aplicar a metodologia ativa em aulas online, tá? Estou vendo que algumas pessoas estão saindo da reunião, provavelmente por causa do sinal da internet. Eu tenho outras formações, sou licenciado em filosofia, sou pedagogo, sou bacharel em teologia, sou especialista em psicanálise clínica, etc. Quem quiser saber mais acerca da minha formação em particular, vocês podem acessar o site que eu vou deixar aqui no chat, que esse é o meu site pessoal mesmo, se bem que é uma redundância, se o site é meu, ele é pessoal, né? Parte desse pressuposto, mas a gente fala isso por causa dos sites empresariais em questão, ok? Eu quero agora que o Dr. Silvio se apresente pra gente. Ok. Fale comigo, Dr. Silvio. Sim. Boa noite, amigo, doutor Ítalo. Boa noite, doutora Simone. Boa noite, doutor Bani, doutores presentes. A todos que estão participando deste webinário tão oportuno, quando o mundo para em alguns aspectos, a educação precisa prosseguir. E cá estamos para a nossa contribuição. Eu sou o professor Silvio, com mestrado em Ciências da Educação, com doutorado em Marketing da Comunicação na Gestão Pública. A minha área de atuação durante muitos anos é, sobretudo, voltado para o aspecto linguístico, certo? Nós temos formação na área de letras, e tanto português quanto inglês. E nestes anos, nós temos desenvolvido trabalhos voltados principalmente para o aspecto da linguagem, no que tange à gramática da língua portuguesa e a forma de fazer com que a comunicação seja mais fluente, sem perder a referência, o padrão linguístico da língua portuguesa. É um prazer poder estar aqui com vocês, dando um pouco da nossa contribuição para que este nosso encontro seja bastante proveitoso. Muito prazer estar com vocês aqui. Dr. Jailton Cavalcante também. Enfim, estamos felizes, saudando a todos. Perfeito. Doutora Simone, se apresente aí para todo mundo te ouvir. Primeiramente, boa noite a todos. Boa noite, doutor Ítalo, doutor Silvio, doutor Jailton, e a todos os doutores e alunos e convidados presentes. Mais uma vez, agradeço mais uma vez pelo convite. E hoje eu vou falar de um assunto que eu gosto muito, né? Mas eu vou me apresentar para vocês. Eu sou formada em Educação Física, em Pedagogia e Licenciatura em Música. Também tenho algumas especializações na área de gestão e na área empresarial, então gestão e orientação educacional, psicopedagogia, pedagogia empresarial, neurociência, e tenho mestrado e doutorado também na área de ciências de educação. Eu sou professora universitária, coordenadora acadêmica e proprietária do Instituto Elevar, que presta consultoria e assessoria educacional para várias empresas e instituições de ensino no geral. Também para profissionais, né, professores, e para alunos também. Então, estou aqui para falar um pouco da metodologia ativa, mas desde já agradeço. Vou passar a palavra, né, para o doutor Jailton, que depois a gente vai desenrolar o assunto, né? Na realidade, eu tenho que passar para o doutor Jailton, né, no caso. Doutor Jailton, tá me ouvindo? Doutor Jailton? Doutor Jailton?
Acho que ele deve estar com problema no áudio. Deixa eu localizar ele aqui. Ele está com o áudio desligado. Deve ser isso. Deixa eu ver. Não tem O problema. organizador da reunião consegue ativar o áudio. Na hora que a gente ouvir a voz dele, a gente dá a palavra para ele. Tem aí Lourenço Lopes Cavalcante, eu acho que é o filho dele. É o nome do filho dele, Lourenço Lopes Cavalcante. Deixa eu olhar aqui. Peraí. Eu botei a câmera aqui, tá vazio e tá sem microfone. Vamos esperar ele entrar, né? Gente, vamos lá. Então. Por enquanto, o show não pode parar. Vamos lá. Boa noite a todos. Eu fico muito feliz com a presença de todos vocês. Esse período de pandemia é um período complicado, mas ele mostrou uma necessidade. A necessidade é que nós acompanhemos o desenvolvimento tecnológico. Essa é a necessidade. Enquanto a educação à distância, ela foi, na realidade, extremamente difamada no decorrer dos anos que nós temos, então hoje, na realidade, se vê a necessidade da educação à distância. O grande problema é que quando a educação à distância ela foi aplicada no Brasil, ela foi aplicada de uma maneira extremamente equivocada. E nós podemos levar em consideração desde o início da educação à distância no Brasil, quando tivemos os cursos de datilografia que eram ofertados por meio de revistas, muitos deles eram feitos por meio de rádio, certo? E os cursos de detetive particular, que eram vendidos nas revistas, e você respondia um questionário, e após responder esse questionário, você recebia um certificado. E aí, a imagem da educação à distância, ela ficou manchada, acreditando que era, que de fato, um ensino que não é aplicável, ele não é, na realidade, considerado um ensino que seja efetivo. A grande questão é, depois que começamos a utilizar das tecnologias que nos são apresentadas, entendendo que o aprendizado, ele parte daquilo que nós ouvimos, daquilo que nós vimos, daquilo que nós escutamos, e quando nós temos a internet que favorece o florescer de todos esses sentidos, nós começamos a olhar a educação à distância de uma maneira diferenciada. O interessante é que esse período de pandemia obrigou as pessoas a fazerem isso. Correto? E o que a gente vai colocar aqui é o seguinte: como é que nós vamos utilizar a metodologia ativa para os cursos de EAD, certo? O doutor Jailton, ele entrou e depois ele caiu de novo, mas a gente tá, o teu lugar tá guardado, doutor Jailton. Pode ficar tranquilo, pode entrar, que a gente vai te receber. Eu queria que, na realidade, o doutor Silvio explanasse um pouco sobre isso aí. Ok. A bola é tua, doutor. Tá, joia. Vamos lá. Acho que uma das primeiras abordagens que podemos fazer aproveitando esse histórico que o Dr. Ítalo acabou de fazer, mostrando que durante algum tempo a educação à distância ela estava muito voltada para um trabalho que não tinha ainda imagem, tinha muito mais produto do ponto de vista impresso, entregue à distância, como o nome já sugere, e não havia uma identidade imagética, ou seja, não se sabia quem era o responsável direto por essa educação, já que eram fascículos que vinham, né, ao longo do tempo,
tentando suprir uma necessidade daquelas pessoas que moravam distantes ou não tinham acesso direto a partir de um trabalho mais presencial, um trabalho presencial. Agora, como o tema é um tema moderníssimo, embora tenha uma história já razoável, mas é um tema moderno para os tempos em que vivemos, o nome é bastante sugestivo, porque se trata de uma metodologia ativa, mas, muito mais do que isso, a nossa temática é ligada ao sistema online. Ou seja, nós vamos não caracterizar especificamente a metodologia ativa. Ela já está caracterizada, ela já está definida, ela existe, ela tem uma história e tem também resultados, mas nós queremos, neste nosso encontro, tratar exatamente da aplicabilidade da metodologia ativa no sistema online. Então, efetivamente, é interessante fazer com que o que nós desenvolvermos em termos de opinião, em termos de sugestão, em termos de troca neste nosso encontro, desperte, sobretudo, o protagonismo que o aluno, que o aprendente pode e deve ter por meio da metodologia ativa. Ele se tornar protagonista da educação, não ser apenas aquele que recebe, mas ser aquele que age, interage, proage. Então, assim, a temática está voltada, sobretudo, para isso. E que existem técnicas, né? Existem técnicas, existem recursos modernos, atuais, avançados, que podem fazer com que este aluno, ele não seja apenas aquele que assiste, eu diria até fazendo aí uma metáfora, que não seja aquele que fica vendo a banda passar, mas aquele que faz parte da banda, não é? Acho que é importante essa abordagem. Repetindo, não deixar que o aluno seja apenas aquele que vê a banda passar, mas aquele que faz parte da banda, que ele haja, que ele interaja, que ele interfira no processo de maneira bastante positiva, até porque é esse o grande sentido da educação. Há poucos dias, eu estava analisando sobre a etimologia da palavra aluno, que durante muitos anos a palavra aluno significava para muitos, de maneira até equivocada, que era aquele que é sem luz. Muita gente achava que esse A indicava sem, ausência, né? E que luno significava luz. Acontece que a origem do termo é a origem latina. Então, aluno vem de alere, que significa aquele que está pronto para ser nutrido, pronto para ser alimentado. Daí esse alimento. Então, moral da história, é interessante que todas as nossas abordagens se voltem para este aluno que quer ser alimentado, que precisa ser alimentado, até para que ele também alimente. Ou seja, que ele seja também protagonista da própria educação. Então, gostaria de abrir a nossa conversa hoje com esta abordagem. Obrigado. Doutor Jailton, tá me escutando? Doutor Jailton? Eu acho que ele deve estar com algum... Doutor Ítalo, você consegue abrir o microfone dele? Já tentei abrir aqui, aparece negativo. É como se ele não tivesse microfone. Tá? Fala pra ele, se ele tiver com o celular, ele fica sem ser um microfone, sem um fone. Não está aparecendo aqui. Não tem problema, doutora Simone. Pode continuar a explanação. A gente vai se ajeitando aqui. Então vamos lá. Hoje a metodologia ativa, ela virou moda, né? Falar sobre metodologia ativa. Inclusive, muitas instituições utilizam dessa nomenclatura para poder vender mais, né? Vamos dizer, é um atrativo maior para que se consiga conquistar os alunos. Mas eu tenho uma concepção um pouco diferenciada sobre a metodologia ativa. Porque, na verdade,
todo mundo sabe que a metodologia ativa é o papel que se inverte. O aluno sai da posição de passivo e passa a ter uma postura ativa, né? Mas isso não quer dizer que o fato dele ter uma postura ativa, ele possa adquirir autonomia e alcance também o senso crítico. O que fará com que esse aluno tenha essa postura autônoma são as atividades que são propostas pela instituição de ensino, né? Então, eu gostaria de pontuar aqui 3 fatores que eu acho de suma importância para a gente iniciar essa nossa conversa, porque dentro do seu tema que você propôs, nós temos 3 conceitos que são muito importantes. Primeiro, é a própria metodologia ativa. Segundo, é quando nós falamos sobre tecnologia, né? E terceiro, é do ensino online, da modalidade. Então, dentro desse teu tema, nós abordamos 3 conceitos que são de fundamental importância para que, de fato, consigamos desenvolver a metodologia na modalidade online, ok? Então, eu inicio falando que por questões óbvias, que quando a gente trabalha com a tecnologia, e que nós falamos da modalidade online, obviamente, nós precisamos pensar que a instituição de ensino tem que estar preparada, assim como o aluno também deve estar preparado para se adaptar a essa modalidade, tá? A metodologia de ensino utilizada, ela entra em segundo plano. Então, de acordo com essa pandemia, as coisas se misturaram e foi preciso que todos se adaptassem, né, a toda essa questão, e daí foi vendo que foi se observando, a própria instituição não tinha estrutura, porque não é apenas ter um computador e a internet, precisa de hardware, softwares, aplicativos, né, alguns TIs, apoios de plataformas mais que tem um alcance maior e que também comporte a movimentação de alunos dentro dessa plataforma. Então, para se funcionar, de fato, uma modalidade online, é preciso que a instituição esteja preparada e o aluno também. Então, eu gostaria de dar ênfase a essa situação. Quanto à metodologia ativa, por ter bastante definição a respeito disso, e como eu trabalho desde 2013, as metodologias ativas, eu criei uma nomenclatura que eu achei mais adequada, então eu utilizo a nomenclatura metodologias ativas, aprendizagem ativa e colaborativa. Porque nós não falamos apenas da autonomia do aluno, mas na interação que esse aluno tem, tanto com o professor, quanto com os colegas. Então, essa metodologia trabalha constantemente as competências e habilidades que, infelizmente, na metodologia tradicional do ensino, não proporciona isso ao aluno. Então, na metodologia de aprendizagem ativa, por que aprendizagem também? Porque dá-se ênfase à aprendizagem do aluno, né? Obviamente, a questão da ensinagem, ela também vai ser atualizada, ela tem que estar atualizada por conta dessas inovações dentro da educação, por conta para se desenvolver as competências e habilidades desse aluno, para que ele, além de ter autonomia, ele entenda a importância da autogestão, porque ele tanto se torna responsável por adquirir o conhecimento, por adquirir a informação, quanto também ele se torna responsável em administrar os momentos dele, da educação dentro do seu cotidiano, esses momentos em que ele precisa parar e se dedicar ao estudo. Então, a gente fala de vários conceitos separados, mas quando, na verdade, a metodologia ela é muito importante porque ela une, ela agrega todos esses conceitos que eles estão soltos, para que todo mundo entenda e que só aquele professor que se viu em uma situação, e os pais também, né, e todo mundo tem sempre alguém que tem uma história para contar dessa pressa toda que a pandemia causou, porque foi emergencial,
É só praticando que se vê as necessidades da mudança, né? Que já vinha pedindo socorro, a educação já vinha necessitando essa mudança e, de fato, a mudança chegou. Então, precisamos, sim, adaptar a todos a essa situação. Eu sou adepta à modalidade online e, mais ainda, à metodologia, porque a metodologia da aprendizagem ativa, ela é agregadora. E ela possibilita a flexibilidade, a flexibilização, a adaptação do aluno com a instituição e com o professor e com os colegas, e vice-versa, em todos os sentidos, tanto da parte de gestão, coordenação, de alunos. Então, desenvolve aí muitas habilidades e competências que hoje, para um profissional, é de suma importância. Perfeito, doutor Jailton. Tá me escutando? Agora, até que fim, né, doutor Ítalo? Ah, com probleminha aqui no meu áudio aqui. Tá tudo em tempo ainda. Tudo há solução. Tudo na paz. Vamos lá. Eu quero que você se apresente e eu quero que você prossiga, baseando dentro disso que a gente está conversando aqui. Agora. Sem dúvida, um dos fatores básicos, né? Eu sou Jailton Cavalcante, né? Sou psicólogo, psicanalista, farmaco e tenho curso de docência do ensino superior. Então, uma das coisas que muito me chamou na metodologia hoje, até pelo conceito, é a sua origem, de um estudo como instrumento que se é usado dentro da ciência. Então, a metodologia ativa, dentro do campo da qual faço parte hoje, ela é de suma importância. Eu vejo ela como um grande elemento que vem agregar valores. Afinal de contas, a metodologia ativa, ela traz a plenitude, não é? Tá dando retorno aqui, me perdoe. Deixa eu tirar aqui. Doutor Jailton. Doutor Jailton. Bom, eu acho que a internet dele não tá tão boa, mas a gente vai prosseguir. Voltou. Vai lá, doutor Jailton, pode concluir. O microfone está fechado. O pessoal aqui está falando que o áudio da doutora Simone está cortando. E que o áudio do doutor Jailton está falhando muito. Vejam se consegue corrigir esse problema. Porque aqui está tudo ok. Doutor Jailton, conseguiu? Melhorou meu áudio? Agora eu acho que tá bom. Sim. Vamos lá, gente. Vamos prosseguir. O doutor Jailton tá resolvendo lá. Vamos com fé em Deus que vai dar certo. Bom, já falou o doutor Silva, a doutora Simone. O que eu poderia acrescentar é o seguinte: quando o EAD nasceu, ele nasceu, na realidade, no período praticamente em que eram lidas as cartas apostólicas nas comunidades eclesiásticas, certo? Depois isso aí, na realidade, começou a tomar uma força maior no período do escolasticismo, que as pessoas tinham as obras publicadas e elas poderiam ser lidas sem, na realidade, a interferência de um professor. Então, a partir do momento que nós temos o livro impresso, obviamente, aquilo ali, de certa forma, é uma espécie de educação à distância, tá? Ou hoje considerado como uma tecnologia utilizada pelo EAD,
e que posteriormente foi aplicado unicamente em sistema presencial, e com o desenvolvimento de interfaces e tudo mais, hoje nós temos os livros digitais, né, os e-books e tudo mais. A Europa aplicou isso em grande escala, né, nós sabemos disso. E no período da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos utilizou muito da educação à distância, principalmente quando os soldados estavam em guerra e não poderiam ir para as salas de aula, e eles estudavam no tempo vago que eles tinham naquele período de guerra, né? E aí nós vamos ter o desenvolvimento de diversas metodologias. Nós poderíamos citar a PBL, que é o Problem Based Learning, que na realidade é partir do pressuposto de ensinar baseado na perspectiva de um problema, certo? Ao meu entendimento, e a doutora Simone ela pode, na realidade, me corrigir posteriormente sobre isso, eu entendo que, na realidade, a metodologia ativa, ela seria, na realidade, uma metodologia de autoaprendizagem aprimorada, certo? No meu entendimento, certo? Mas não é a minha especialidade, metodologia, só deixando claro, isso é apenas a minha opinião, tá? Agora, nós temos um impedimento, querendo ou não, para a aplicabilidade desse tipo de metodologia. E quando eu falo desse impedimento, eu uso as palavras da doutora Simone, quando ela disse que muitas instituições utilizam o termo de metodologia ativa unicamente para vender. Elas não trabalham com isso e elas vendem. Diante disso, elas trabalham com o que eu posso chamar de um marketing enganoso, tá? É como eu costumo dizer. E olha, eu não estou puxando a sardinha da EBWU, mas aqui a gente não precisa mentir, a gente não precisa inventar, a gente não precisa fazer a coisa ficar bonita, a gente vai falar aquilo que é. E sempre falamos. E na realidade nós somos uma das únicas universidades que tivemos a cara a tapa para poder dizer essas coisas e dizer essas verdades. Mas vamos lá. Esse é um dos problemas, a ganância do mercado educacional. Isso, se você ler o manifesto da EBWU, a gente fala muito sobre isso, sobre as instituições tentarem conquistar o aluno de todas as formas com o objetivo de angariar o dinheiro. Ele não olha o aluno, ele olha o cheque, ele olha o capital. É a única coisa que essa instituição vê. Uma outra dificuldade que eu vejo para a aplicabilidade desse sistema é a cabeça do brasileiro que já foi formulada e formatada baseado no sistema francês de ensino, criando proletário para trabalhar para o Estado e para sustentar o Estado. E eu não estou puxando a sardinha também para o sistema alemão de ensino. E eu acredito que a metodologia ativa, ela na realidade, com certeza, ela pode ser muito bem casada com o sistema alemão de ensino, que é o livre saber desinteressado, certo? Em que a pesquisa e o ensino caminham juntos, tá? Doutor Silvio, pode falar, a palavra é tua. Acredito que o doutor Jailton, que voltou agora, acho que ele quer completar o raciocínio dele, não? Já voltou? Ótimo, doutor Jailton, por favor. Ok. Vai dar tudo certo. Estão me ouvindo bem aí? Está me ouvindo bem, doutor Ítalo? Agora tô. Tá bem agora? Tá tudo perfeito. Ah, tá. Peço desculpas, né? Não, acontece. É como nós falávamos. Oi? Acontece. Vamos em frente. Uma das coisas que muito me chamou a atenção, a metodologia, já que o senhor abriu esse espação aí pra gente, é justamente o que vemos acompanhando diariamente. Essa ferramenta majestosa que é a internet. E que, infelizmente, as pessoas fazem uso, diga-se de passagem, indevida dela. E hoje a gente vê que a metodologia ativa, ela é uma ferramenta de um potencial espetacular, principalmente a favor da ciência convencional, por que não dizer? Né? Diante de
tantos transtornos que a gente vê por aí afora, como a nomofobia, pessoas ingressando desnecessariamente e nos vem e chegam às nossas mãos a metodologia ativa de uma forma tão majestosa, em momentos tão difíceis que a gente está vivendo, onde os índices são alarmantes a ponto de ser visto até como transtornos psicóticos na atualidade. Não temos só crianças, como adultos também fazendo uso de alguns fármacos psiquiátricos, viciados na internet, onde a oportunidade da metodologia ativa, ela vem contribuir, ela vem trazer um modo diferente, não é, para todos, de uma forma geral. É muito satisfatório trazer isso para uma visão psicobioemocional. Lógico, nós bem sabemos que tanto os nossos professores, alunos, precisam adequar-se. A necessidade é grande. Não adianta você estar atrás do colega, é necessário que você busque esse instrumento. Então, por isso, abraço essa causa também. E aceitei ao convite, professor. Vamos lá. Doutor Silvio. Ok. Vamos fazer um link aí com o que o doutor Jailton falou, porque o que é que tem acontecido? Ao mesmo tempo em que a internet e os recursos da tecnologia, né, da cibernética, têm sido um canal ou canais, né, abertos para o desenvolvimento de uma série de fatores humanos, né, de recursos, de possibilidades, ao mesmo tempo houve um desvio de certas abordagens feitas dentro da própria internet. Isso foi desviando o rumo, quando, na verdade, nós, educadores, devemos fazer um papel de resgate das reais intenções dos recursos tecnológicos. Agora, o que é interessante? Falávamos ainda há pouco sobre o protagonismo que o aluno, que o aprendente precisa ter, né, para que ele consiga superar algumas situações que a própria situação atual exige. Aí, o que é que acontece? Se nós, educadores, responsáveis pela educação, se nós procurarmos encontrar caminhos para que esse aprendente se torne ensinante, né, a partir de técnicas, a partir de busca de empoderamento desse aluno, não empoderamento no sentido de fazer com que outros fiquem apoderados, né, mas no sentido de que esse protagonismo faça com que cada um seja um agente motivador para que a educação não fique estagnada na máquina, mas que chegue, que alcance o seu objetivo, que é fazer com que a educação se torne mais real. Em que sentido? Por exemplo, quais são os projetos que nós, educadores, podemos sugerir para que a educação à distância, para que o sistema online atinja, até uma pergunta que foi feita aqui pela professora Diana Vital, atinja desde a educação infantil. Eu percebi que é uma preocupação da professora Diana Vital aqui, em que este nosso encontro também consiga fomentar possibilidades de alcance para a educação também infantil. Não só daí, mas daí em diante. Vocês já imaginaram se nós pudermos, em nossos estudos, em nossas buscas, desde o aspecto da psicologia, né, desenvolvida pelo Dr. Jailton, o aspecto da gestão, também desenvolvida pela doutora Simone, e todos nós que lidamos com a parte da linguagem, se nós pudermos encontrar ferramentas que alcancem desde a educação infantil até a educação superior, como ficará
este mundo cibernético daqui a 10, 15, 20 anos. Ou seja, nós estamos, na verdade, hoje, né, eu digo hoje, na atualidade, procurando despertar possibilidades para que a educação à distância não só sobreviva, mas que seja a fonte talvez mais eficaz para que a educação chegue bem às pessoas. Então, eu diria que é necessário um despertamento da percepção do aluno. É necessário um despertamento para que haja um empoderamento de quem aprende, né, por meio da educação. E é interessante que nós, educadores, consigamos, por meio do nosso trabalho, das nossas pesquisas, nós consigamos desenvolver técnicas como recursos de aprendizagem para que a metodologia ativa se torne uma ferramenta, um recurso, uma técnica, uma via de acesso para que pessoas que estavam antes por trás da cortina, elas possam estar no palco, possam estar desenvolvendo o trabalho, tenham voz, tenham vez, e nós podemos fazer isso, ainda que seja num processo gradativo, mas que nós consigamos, para que, desde as primeiras séries, desde os primeiros anos de estudo, a criança se sinta participante do processo da educação. Isso nós podemos fazer tanto da forma presencial, como já fazemos, como podemos fazer por meio dos recursos da tecnologia. Então, seria essa a nossa segunda abordagem, concentrando a nossa atenção em uma expressão. O empoderamento do aprendente pode torná-lo alguém poderoso, tá certo, como ensinante. Doutora Simone. Doutora Simone. O microfone. Pronto. Eu gostaria só de enfatizar a minha fala de início, quando eu abordei, quando eu falei a respeito de 3 conceitos que haviam nesse tema que foi escolhido pelo Dr. Ítalo, né? Que nós falamos deles em separado, porque não é porque a gente está falando de modalidade online que eu preciso atrelar as metodologias ativas, né, dentro desse tema, dessa modalidade de ensino, mas como o tema é metodologia ativa, né, em aulas online, então nós estamos falando a respeito disso. Mas eu deixei bem claro que são 3 conceitos que precisamos entender em separado, mas eles conversam entre si, certo? Na verdade, mesmo trabalhando com a metodologia da aprendizagem ativa, nós não abolimos a metodologia tradicional, até porque quando a gente se trabalha com a metodologia ativa, tem uma parte que é o repasse da parte teórica, e a melhor forma da gente fazer isso é do método tradicional, no momento onde há um repasse. Se eu transfiro isso para a metodologia ativa, como é que eu posso fazer esse repasse de forma diferenciada, usando estratégias? Por exemplo, eu posso utilizar a estratégia de sala de aula invertida, que é a sala de aula invertida. Muitos pensam que o aluno toma o lugar do professor, quando, na verdade, é passado um conteúdo para que o aluno aprenda previamente, sozinho, em sua casa, né, em seu momento de estudo, e, posteriormente, esse conteúdo será trabalhado em sala de aula. Então, só inverte a ordem. Quando, no método tradicional, o aluno é quem faz o repasse e o aluno depois adquire esse conteúdo, é feito a inversão. O aluno primeiro absorve o conteúdo para que, posteriormente, seja discutido em sala de aula. Então, existem estratégias para você trabalhar em sala de aula dentro da metodologia ativa. Se você entrar hoje no Google, muito se fala de metodologias ativas, e essas metodologias são Problem Based Learning, que é o PBL, ou seja,
o ensino baseado em problemas, em estudos de caso, nós temos também a sala de aula invertida, que mais? O ensino híbrido, né, que também é utilizado como uma estratégia, trabalho de pares e grupos, e assim vai. Na verdade, são várias metodologias. Como eu falei, eu tenho a facilidade de utilizar essas metodologias, a nomenclatura metodologias, eu uso estratégias de aprendizagem. Mas isso é na minha metodologia, porque como eu ensino outros professores a darem aula, eu achei que dessa forma o profissional ele aprende melhor dessa forma, entendeu? Então a metodologia ela pode ser aplicada tanto na metodologia tradicional, em sala de aula, na modalidade presencial, mesclada, né, obviamente, com a metodologia tradicional. Eu posso utilizar nenhuma instituição de ensino apenas em uma disciplina, eu também posso utilizar a metodologia ativa apenas em um conteúdo de sala de aula, então ela tem muita flexibilidade para você trabalhar com ela. Até os professores se adaptarem e a instituição de ensino se adapta de forma globalizada hoje em dia, nós iniciamos a metodologia numa instituição de ensino de forma do micro para o macro. Então, a gente insere em disciplinas, em alguns conteúdos, até que a instituição, por completo, vá se inserindo nessas da metodologia de aprendizagem ativa. Até por conta, se hoje a instituição de ensino, ela tem a modalidade EAD, né, ou online, como prioridade da empresa, então a metodologia é adaptada para a modalidade online, ok? Obviamente, a modalidade não é por conta da pandemia, não é por conta da modalidade EAD que a gente está trabalhando com a metodologia ativa. Apenas que como a metodologia ativa, ela necessita que o aluno crie essa autonomia, e o ensino EAD também exige que o aluno tenha essa autonomia e essa autogestão. Por isso que eu disse que a metodologia da aprendizagem ativa ela é perfeita para se trabalhar na modalidade online também. Mas vejamos, são estratégias de aprendizagem que a gente pode utilizar, independente da modalidade em que a instituição de ensino escolha. Hoje, infelizmente, não há escolha. Ou, felizmente, eu acho muito proveitoso essa situação, onde todos agora podem observar que o ensino à distância não é aquele bicho de 7 cabeças. É claro que a tecnologia precisa ajudar, como a gente vem batendo nessa tecla, né? Como eu falei, nós falamos de tecnologia, metodologia ativa e modalidade de ensino. Então, são 3 conceitos que precisam ficar bem claros do que a gente está falando hoje. Então, para que a modalidade de ensino online funcione bem, a tecnologia também funciona adequada, os profissionais também precisam se adaptar, porque o tempo é outro, o ritmo é outro, o planejamento é outro, tá? A metodologia pode ser utilizada para as 2 modalidades de ensino, ok? Doutor Jailton, vamos dar a vez sua, porque deu aqueles problemas, vamos lá, a bola é sua. Vamos lá, né? Então, como a gente vinha falando, e a professora Bel falou aí, é de suma importância hoje a modalidade. O som tá bom aí? Tá bem? Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Ok. Lógico que a gente vem fazendo algumas pesquisas ao longo desse tempo e vendo a carência. E hoje a gente percebe que, como já haveria falado, a metodologia ativa, ela é um grande aliado, né? Ela vem reforçar. Mas, infelizmente, a gente ainda não dispõe da ferramenta, ou seja, de uma internet de qualidade. E, principalmente,
o novo assusta um pouco, principalmente os professores, né? Você tem que estar em uma sala onde o mediador vai ser exatamente os seus alunos. Então, isso realmente nos encanta. Acredito que os professores têm que entender que é um novo desafio, é um desafio extremamente necessário, até porque as nossas crianças, como bem falaram aí o professor Silvio, desde o cunho infantil a gente já traz problemas onde os pais não sabem trabalhar a internet de uma forma geral, não é? E a gente pode sim ver o ensino online, eu tenho isso em casa aqui hoje e vejo nas escolas a necessidade que se faz do professor, do aluno, e essa oportunidade é única. Ela é única. Ela é única em todos os aspectos. A gente precisa unir forças, trazer mais isso. O professor ele tem que baixar um pouco a guarda, sair um pouco do seu regime e cair na real. Ele precisa repassar a oportunidade àqueles que se identificam com o professor, não se identifica com a aula, ele se identifica com a aula, não se identifica com o professor, então deixa ele fazer a escolha dele. Então, é mais uma ferramenta excepcional e de extrema necessidade. Não é? E como a professora e doutora Simone falou aí, é tudo novo? Não. É tudo extremamente necessário a gente dar início, colocar isso em prática, porque isso já é bem antigo, né? A metodologia. Então, que faça-se a vez, que a gente realmente traga isso para fortalecer o nosso ensino. Isso aí. Doutor Ítalo aí. Vamos lá. Gente, seguinte, talvez essa seja um dos últimos pareceres que eu vou colocar aqui. Eu estive falando no Brain Connection, que é considerado um dos maiores eventos educacionais do planeta hoje, tá? Então, grandes nomes como Fernando Capovilla, que eu acho que vocês já ouviram falar, estavam presentes lá. A minha fala no Brain Connection foi simplesmente o seguinte: se os docentes eles não se adequarem ao desenvolvimento tecnológico do mundo avançado que nós estamos, possivelmente eles serão substituídos pelas máquinas. É claro que isso não é uma palavra agradável. Não é. Mas eu disse isso. E quando eu falei esse tipo de coisa, o auditório estremeceu. Mas é a grande verdade. Porque se o professor ele se sobressai unicamente por aquilo que ele sabe, ele não é muito diferente dos mecanismos de busca da internet. Ah, doutor Ítalo, mas você tem que verificar as fontes. Mas hoje nós temos fontes confiáveis na internet. Poderíamos não ter há 10 anos atrás, mas até a Wikipédia hoje, ela é utilizada como fonte de pesquisa. Então o importante não é o que o professor sabe, mas é como ele faz aquilo que ele faz. Os professores que irão se sobressair são aqueles professores que são conectados aos seus alunos. Os professores que irão se sobressair são aqueles professores que eles fazem de uma forma que nenhuma inteligência artificial vai poder fazer. Então, o professor quer manter a sua função? Faça de uma forma que nenhuma inteligência artificial
faça por você. E não só isso, domine sobre a tecnologia, não deixe ela te dominar. Porque o que a gente está acontecendo hoje? Tem professor que diz assim, olha só, das antigas, eu sou das antigas. Eu não aceito, eu não vou, eu não quero aprender, eu não me submeto, eu não estou dizendo todos os casos. Nós temos dois problemas aí. O professor que às vezes não quer submeter a aprender a tecnologia, ele não vai se submeter à tecnologia, ele vai aprender a tecnologia para que ele use e domine em cima da tecnologia. E muitos professores não querem fazer isso, porque dizem que são das antigas. E esses têm que tomar cuidado, porque são esses professores que possivelmente perderão seus empregos, as suas funções para as máquinas. Então, a gente tem um outro problema. A internet nossa não é tão boa em todas as regiões. Isso aí é uma coisa que tem que ser solucionada, certo? E tem aqueles professores que dizem que são das antigas e que não aceitam e ponto final e acabou, tá? Nós temos que lidar com as mentiras das instituições. Instituições que dizem que trabalham com a metodologia ativa e instituições que dizem que ofertam seus programas EAD, mas no fundo elas só utilizam EAD como um artigo de luxo. Tem o sistema presencial, eles dão um artigo de luxo, que é o EAD, para as pessoas. Isso não é EAD. E não vamos, foi dito aqui hoje por uma pessoa, não vamos confundir o EAD com educação eletrônica, com e-learning. Não. O EAD é uma coisa. O EAD, ele se beneficia da educação eletrônica, ele se beneficia dos meios eletrônicos, né? Para poder levar o aprendizado. Agora, o que acontece? Além das mentiras de utilizar metodologias, eles mentem também dizendo que o sistema a modalidade é EAD, e ainda mentem dizendo nosso sistema EAD é completo. Mentira. Por que tem tanta gente com medo do EAD? Porque o EAD, na cabeça de muita gente, é o seguinte... eu fiz a minha matrícula, eu vou receber o material por e-mail, eu vou ler o material e eu vou fazer um trabalho, vou mandar, e eu nem sei se esse trabalho vai ser corrigido, se ele vai ser visualizado, eu não sei se vai ter debate, eu não vou poder publicar nunca esse artigo. Então as pessoas ficam com medo, e elas ficam com medo delas não terem esse acompanhamento. Por exemplo, nós temos alunos aqui da EBW, da Emil Brunner World University, temos alunos de mestrado, temos alunos de doutorado aqui presentes, e eles sabem que eles não ficam abandonados. Na realidade, quando eu fui fazer o meu pós-doc na UFP, o camarada me entregou e falou, faz o projeto, se vira. Eu nunca acessei o sistema da UFP. Eu não tive, na realidade, um técnico para poder me auxiliar isso. E vocês entraram no link e estão ouvindo tudo isso aqui. Então eles mentem dizendo que tem um sistema completo. Então o que eles fazem? Eles pegam e enviam uma apostila para a pessoa e ó... Eles não têm uma plataforma digital de aprendizagem, muitos deles não têm o Google for Education, muitos deles não têm uma biblioteca online, muitos deles não têm revista científica, muitos deles não têm uma série de coisas, não tem sala de aula virtual. E eles dizem que é EAD. Então eu acho que a questão do amor ao lucro está superando, na realidade, o bem tratar do aluno como ele deve ser tratado. É isso que eu tenho visto. Agora, foi citado aqui a aplicabilidade do EAD para o ensino infantil. O que tem de pais, mães, avós e crianças perturbadas emocionalmente porque foram colocadas no meio de uma pandemia para um sistema EAD que não atende a criança. Não é brincadeira, isso é coisa séria. Então não adianta eu criar uma instituição de ensino toda formalizada no presencial e de repente agora tudo é EAD. Não foram criadas ferramentas
a nível de tecnologia para poder trabalhar essas crianças. E vamos mais além. E crianças com dificuldade de aprendizagem. Agora você para pensar. Crianças com autismo, síndrome de Down e uma série, fora os espectros do autismo, e uma série de outras especialidades. Será que existem plataformas digitais de aprendizagem para poder ajudar essas crianças? Não, não existe. Não existe. Hoje nós temos plataformas digitais de aprendizagem para adultos e não para crianças, e foi muito bem colocada essa questão. Na UFP eu criei um curso que é o único curso de teologia sob a perspectiva da semiótica. Quem vai gostar disso é o Dr. Silvio. Então, o que eu quis dizer no programa? Eu posso ensinar um iletrado conceitos profundos de teologia. Para quem quiser acessar o relatório científico meu, depois eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês poderem acessar, tá? Mas eu me preocupei em que? Não em conhecer os conceitos, mas sim, na realidade, saber aquilo que a coisa faz, em uma linguagem que pudesse ser absorvida por aquele que recebe a linguagem. Entendeu? Eu já falei do e-learning, eu acho que em suma eu já falei tudo. Eu só vou dar uma lida nos comentários aqui, pra gente não deixar isso pra última hora, tá certo? O Carlos Eduardo, doutor Carlos Eduardo Nogueira Lodo, sem dúvida, o momento obriga a apressarmos o processo de implementação ampla da EAD. Vamos lá, todo mundo dando boa noite aqui. Diana Vital, meu foco é educação infantil. Sabemos que é inviável essa modalidade para crianças. É isso aí, Diana. Não existe, tá? Agora, temos que, na realidade, formular uma plataforma que venha atender essas crianças, ok? Eusani, com certeza, o momento é oportuno para acelerarmos o processo para a metodologia moderna e ativa. Doutor Carlos, sem dúvida, o aluno precisa tomar parte da banda. Muito bom. Diana Vital, o Brasil vive de modismos. Na realidade, eu acho que é bem mais do que isso, tá? Mas sim, vive de modismos também. E aí o modismo é utilizado, na realidade, como um mecanismo e meio de manobra para poder obter o lucro. Inclusive, quem quiser também saber do manifesto da EBW, a gente tem uma trajetória explicando toda essa pouca vergonha que está acontecendo na educação. Vou deixar o link para vocês depois. Professora Simone, seu áudio está falhando, já foi corrigido, está falando demais o áudio da doutora Simone. Patrícia, boa noite. Prazer enorme aprender com todos aqui, em especial com a doutora Simone Neves. Aí, ela tá cheia de fã. Doutora Simone tá cheia de fã aqui. Precisamos de professores protagonistas. Flávio Andrade, acredito que o alto-falante está ligado, então já foi corrigido. Diana Vital, como fazer meus alunos de educação infantil e de escola pública tornarem-se seres ativos? Doutora Simone, escreve essa pergunta, porque quem vai responder é você. Vou passar o recado acerca do áudio. Eu já estou minha língua querendo falar. O quê? Eu já estou aqui coçando minha língua querendo falar. Sim, mas deixa eu terminar de ler logo todo mundo, porque eu quero que todo mundo participe. Doutor Carlos Eduardo Nogueira Lodo, sem dúvida, ele precisa contribuir, mas não pode, não deve agir sozinho. No caso, ele fala do professor, acredito. Tocar na banda é uma coisa, substituir a banda seria bem diferente. Mesmo para tocar na banda, ele precisa desenvolver-se, com a ajuda de todos. Vanessa Pereira, muito importante a metodologia ativa, onde o aluno passa a ensinar o que aprende em grupos, adquirindo autonomia. Né? Vamos lá. O Robson Miguel colocou palmas, agora o mestre. Toda gestão tem que inovar, colaborar, interagir, praticar, que haja conhecimento e informação entre todos. Áudio com problema já foi resolvido. Patrícia Cabral, excelente tema, muito boa contribuição para todos da educação. Estou aqui para parabenizar e agradecer o Dr. Jailton por todo o suporte nos dado à rede de ensino
de Timbaúba. Boa noite. Para que o áudio melhore e tal. A Marusca disse, professor Ítalo, por gentileza, compartilhe novamente seu e-book. Sim, vou colocar aqui. Verdade. Quem não estiver falando, desliga o áudio, tal. Professora Simone. Gente, é muita gente falando, muita gente participando. Me desculpe, não vai dar para ler todo mundo, não. Eu sinto muito. Senão ele vai ficar aqui, tá? Eu peço desculpa. Peço muitas desculpas, tá? Mas não dá. Tá certo? Vamos lá, então. Agora é a vez do doutor Silvio. E depois doutora Simone respondendo, viu? Ok, pessoal. Vamos lá. Houve um comentário de um dos participantes sobre o fato de que, para se substituir quem está na banda, né, é necessário conhecer os instrumentos. Gostei desse comentário. Fazendo uma analogia, né, fazendo aí uma comparação, eu diria que quando, por exemplo, alguém vai participar de um curso de mecânica de automóveis, por exemplo, oficina mecânica, é comum que a primeira aula seja para que este participante, este aluno, ele conheça as ferramentas. Ele precisa saber o que é uma chave, o que é um alicate, ele precisa saber das ferramentas, para que ele possa, diante do serviço que ele for fazer, ele saiba como operar. Então, se há uma coisa importantíssima neste processo sobre o qual estamos tratando, é que seja desenvolvida uma forma de que o aluno conheça essas ferramentas. Ah, mas a EAD é antiga, a EAD tem necessidade disso, daquilo, então que se forneça isso, que se busque isso. Nós não devemos esperar, digo nós educadores, não devemos esperar que alguém traga isso para a gente. Nós temos que ser protagonistas já a partir daí, porque seremos com isso inspiração para aqueles que possam e queiram aprender também. Esse é um aspecto. O outro é que há uma diferença, colegas, eu sei que todos sabem disso, entre você se comprometer com um processo, né, com a atividade, e você se envolver com a atividade. Então, muita gente está envolvida, mas pouca gente está comprometida. Normalmente, quando a pessoa se envolve, ela está apenas no grupo. Ela está ali junto, mas ela não está fazendo a parte que lhe cabia, ou que lhe cabe. Então, muito mais do que estar envolvido no processo da educação, da metodologia ativa, nós, eu, vocês, todos nós, precisamos estar como comprometidos com isso. Tá? Temos o compromisso. E esse compromisso envolve não só o conhecimento das técnicas, não só o conhecimento das estratégias, não só o conhecimento do assunto, mas irmos em busca dessa utilização das ferramentas. E eu acho que fica a pergunta, o que é que se pode, o que é que se deve fazer? Ora, fazendo uma análise do que está acontecendo hoje no mundo e já há alguns anos, sabe-se que quem mais lê no Brasil são as crianças. Eu vou repetir. Quem mais lê no Brasil são as crianças. Então, por que não nós pensarmos em formas de levar a informação da metodologia ativa para esse próprio leitor infantil? Às vezes, o leitor infantil, ele começa desde cedo a nos ensinar sem que nós nem percebamos. Quantos de nós, principalmente nós, né, que temos já alguns verões e primaveras, né, na vida, quantos de nós já não aprendemos com crianças de 5, 10, crianças adolescentes, pré-adolescentes, principalmente no manuseio dos recursos tecnológicos atuais. Então, imaginemos se essa criança, se essa pessoa, né, se esse ser, né, for fortalecido com informações que possam gerar muito mais demanda de conhecimento para nós mesmos e para o mundo. Né? Seria algo interessante. Outra coisa, no momento em que se cria uma literatura informativa,
para criança, para adolescente, enfim, para todos, a literatura informativa, ela deixará de ser apenas informativa quando ela for posta em prática. Então, assim, o que encontrar nos meios, nos mecanismos eletrônicos que possam viabilizar maior protagonismo desses que são aprendentes, né? Então, outro aspecto também que considero importante, a questão da credibilidade, repetindo, a credibilidade que precisa ser resgatada da educação à distância. E quando eu digo resgatada, é porque se ela foi implantada um dia, certo? É porque houve crédito para ela. Lembro-me de que estava num congresso em 1999, vou repetir, 1999. Eu estava como mestre de cerimônias em um evento, certo? E estava ali presente o doutor Arnaldo Nisquier, que estava lançando naquela ocasião um livro sobre educação à distância. 1999, era assim a qualquer luz do momento. E isso já faz mais de 20 anos, tá certo? Então, assim, o que é que se evoluiu de fato ao longo deste período? E como é que a educação acompanhou esse processo? Então, fazendo aí um escalonamento do que falei agora, certo? Acho importante que se conheçam e que se reconheçam as ferramentas adequadas para o desenvolvimento da metodologia ativa, para que este aluno, hoje aprendente, se torne também ensinante. Né? Outra, a questão não do envolvimento com o processo, mas o comprometimento com o processo, no sentido da busca, no sentido da entrega. Nós é que somos esses, que devemos ser esses protagonistas. E outro aspecto que falei agora por último é o resgate da credibilidade da educação à distância. Nós que somos usuários, né, e protagonistas também deste método, né, deste recurso, desta técnica, deste ensino, nós é que precisamos resgatar a credibilidade da educação à distância. Tá certo? Então seria essa a minha fala neste momento. Perfeito. Doutora Simone. Bom, eu queria aproveitar que a professora Diana até deixou ali muito bem, e aproveitando da fala um pouco de todos vocês, né, obviamente, deixar bem claro que o EAD, na verdade, antigamente o EAD, ele tinha um formato, e falar hoje do EAD não quer dizer que o ensino é online, tá? Porque o EAD, ele pode ser ensino à distância e pode se utilizar a ferramenta, as tecnologias para se ensinar à distância através do ensino, da modalidade online, ou também nós podemos utilizar o ensino remoto, né, que é aqueles que antigamente se enviava o conteúdo, o aluno tinha acesso às videoaulas, às apostilas, né, só lembrando que há diferença, porque teve a professora Diana destacou ali muito bem, que há uma diferença dentro dessa nomenclatura, mas, na verdade, o ensino à distância continua usando a modalidade online, né, e o ensino remoto também, tá? E dentro da modalidade do online, né, claro, das aulas online, a gente só tem o método síncrono e assíncrono. O síncrono é quando eu estou sincronizada, ou seja, quando eu estou conectada, onde nós estamos ligados diretamente, eu vejo vocês como nós estamos fazendo agora. E o formato assíncrono é quando nós criamos um banco de dados que são feitos em blocos e eles seguem um processo de início, meio e fim, que precisa ser iniciado e concluído através de informação de dados, né, de informação através de informação de dados, claro, e isso feito através também da tecnologia, da internet e de uma plataforma, de um suporte. Então, nós temos o assíncrono e o síncrono. O assíncrono, o aluno tem acesso a todo o conteúdo no horário em que ele quer estudar, que ele pode estudar, então ele tem uma flexibilidade maior.
a gente trabalha com a modalidade síncrona, o aluno tem que respeitar os horários da aula. Bom, definido isso, posto isso, eu quero enfatizar o que a colega falou sobre educação infantil. Nós vemos muitas dificuldades de trabalhar com a educação infantil na modalidade online. Mas o que eu queria deixar bem claro para vocês é que o principal objetivo da metodologia ativa, além de se formar competências e habilidades do aluno para que ele tenha autonomia no seu método de aprendizagem, é necessário também que nós, como professores, instituição de ensino, pensamos na captação da atenção desse aluno. Que eu acho que a dificuldade maior do profissional, e às vezes da instituição, é buscar estratégias que nós consigamos captar a atenção do aluno. E a dificuldade maior se apresenta em alunos com idade, né, com menor idade, aonde é necessário que ele tenha desenvolvimento específico para que ele adquira essa autonomia. Na verdade, nós não trabalharíamos da forma online como está sendo trabalhado momentaneamente, mas eu estou atendendo vários professores da educação infantil que estão tendo sucessos com alunos de maternal e pré-alfabetização nessas aulas em relação à captação da atenção. De que forma? Diminuindo o horário com que esses alunos ficam conectados, enviados materiais para a casa desse aluno que estão compatíveis à aula que ele vai assistir com o professor, é mudado o cenário, todo dia muda-se o cenário, o tempo em que esse aluno fica conectado é de, no máximo, meia hora, então ela se compreende de 20 a meia hora, inclusive para acolhimento desses alunos, né? Então, a forma, sim. E as instituições, nós falarmos sobre as escolas não estarem adaptadas há 1 mês, 2 meses atrás, tudo bem. A partir de agora, não, gente. A partir de agora, a gente não tem mais essa situação. Todos precisamos levar isso a sério, porque, na verdade, nós temos a indefinição de quando retornaremos e se retornaremos, e, na verdade, o histórico dentro da pandemia é que ainda teremos 2 anos de enfrentamento pela frente, até que saia vacina, ou seja lá o que for. Então, os professores precisam se adequar, sim, as instituições, sim, têm formas que podem ser trabalhadas, não acredito 100% online, mas há atividades que o aluno pode fazer, sim, em casa, sendo monitorados pelos professores. Então, a melhor forma seria o método síncrono e assíncrono. Prova disso é que quando a gente, às vezes, quer ter um tempo para trabalhar, a gente coloca um vídeo na televisão, coloca essa criança sentada para que ela assista, e aí aqueles desenhos cantam musiquinhas, tem mudança de imagem constantemente, muitas cores, e nós precisamos tirar um pouco desse aprendizagem que muitos estudiosos tiveram para criar filmes infantis e desenhos infantis, e nós precisamos trazer isso para dentro de sala de aula, ou seja, trabalhar mais o lúdico. A questão do lúdico é muito importante para você trabalhar. E dentro das metodologias ativas, a gamificação, que nós também podemos trabalhar com essas crianças. O caso de crianças especiais é um caso à parte, tá? Que tem que ser estudado caso a caso e que nós precisamos estudar mais e nos aprofundarmos nessa situação, mas há maneira, sim, há forma, sim, da gente trabalhar. Quando eu declaro o meu amor pela metodologia ativa, é justamente por causa disso, porque ele nos dá a capacidade de pensar em estratégias que eu possa, sim, ter sucesso na questão da captação de atenção do aluno. Qual é o erro que eu vejo hoje na educação infantil e fundamental e até a educação do ensino médio? É que
pegaram a sala de aula e colocaram na modalidade online. Quando, independente de usar metodologia ativa ou não, precisa-se ter uma releitura, se fazer uma releitura. A dinâmica é muito diferente, o conteúdo é mais enxuto. Dentro da metodologia, por que eu insisto dentro da metodologia da aprendizagem ativa? Nós trabalhamos com o diamante. Então, é sempre pensado no conteúdo programático, aqueles conteúdos que vão fazer realmente diferença. Então, a gente trabalha com diamante, a gente trabalha com eficiência, com qualidade e com o tempo. A gente trabalha com o tempo de maneira mais reduzida, então nós precisamos dessa eficiência, né? Então, precisaria fazer, sim, uma reanálise do conteúdo programático. Então, há toda uma adaptação que é preciso se fazer. O que eu gostaria de dizer? O que a gente tem tido sucesso com esses professores que estão trabalhando na educação infantil? É exatamente isso, diminuir o tempo online em que você está com esses alunos, divide a atividade, no momento síncrono e assíncrono, pensa nas atividades de maneira mais lúdica, a avaliação, o feedback dessas atividades, elas podem ser sempre ao final de cada aula, com algumas atividades, para saber se o aluno realmente, de fato, está compreendendo a linguagem que está sendo utilizada, né? E não há diferença em relação a isso com a sala de aula. A diferença é o relacionamento que o aluno deixa de ter, né? Que na educação infantil, como uma professora colocou aí, é de fundamental importância essa relação interpessoal, né? Até porque a escola, ela promove isso, essa socialização que é de suma importância, né, para todos os alunos, principalmente para alunos em idade escolar, né, inicial, vamos dizer assim. Justamente porque trabalha as competências e habilidades das crianças. Eu acho que eu respondi, não respondi, doutor Ítalo? A pessoa que fez a pergunta aí, me responda aí se... Eu acho que respondeu. Olha só, doutor Jailton, sua vez. Lembrando que essa é a rodada final, porque senão a gente vai ficar aqui até Jesus voltar. Com certeza. Veja bem, estamos aqui diante de algumas perguntas, inclusive aqui da Marinalva Souza, né? É preciso ressignificar a verdade que tenhamos e que ainda estamos muito aquém do aviés. O mundo teológico adentra a vida de muitos discentes, mas quando estamos no ensino presencial, houve proibição do uso de celulares em algumas instituições escolares. Bom, eu acredito que um dos maiores problemas, eu acredito que Marinalva seja daqui do nosso município, um dos problemas maiores, né, que vieram fazer com que esses celulares fossem fechados, inclusive pelo próprio Estado, era o uso indevido dos celulares. E o que nós estamos apresentando aqui e o que nós estamos defendendo aqui é exatamente isso, Marinalva, né? Essa metodologia ativa, começando de cima, principalmente os professores, como bem colocou o doutor Silvio aí, a vez, o ensino infantil hoje, quem mais lê, de fato, são as crianças. Quem me socorreu aqui foi o meu filho de 7 anos de idade. Isso é majestoso. Então, é mais uma forma da gente tentar, em meio à pandemia, como bem colocou também a doutora Simone aí, né, em curto espaço, usar o lúdico como ferramenta também. Não é? Então, é muito gratificante entender que esse interpessoal, dentro da metodologia ativa, nas questões de cunho educacionais, também siga e vá para outros campos de cunho profissionais, que inclusive
não deveríamos baixar a guarda e nos envergonharmos, não. Temos que nos inscrever e fazer, de fato, o curso. Não é? Eu defendo a ciência aqui, mas de suma importância que nem os professores, nem os pais estão condicionados, muitas vezes, de entregar um celular aos seus filhos. Nós observamos vários casos aí, não queria trazer casos pessoais, mas a gente tem que citar, crianças de 4 anos, onde a mãe liga lá o celularzinho e bota a galinha pitadinha, quer dizer, a criança aos 4 anos de idade já tem como uma ferramenta de brincadeira o celular. Nós temos crianças com 2 anos de idade fazendo uso de fármacos psiquiátricos, por quê? Porque os pais não têm essa ideia de realmente o perigo que é. Então, tudo que foi manifestado, tudo que aqui foi colocado, que seja bem-vinda, que haja uma conscientização por parte dos docentes, que possamos levar isso aos nossos discentes de uma forma tranquila, com profissionais habilitados e à altura, como aqui estão nessa live. Obrigado, doutor Ítalo. Obrigado a todos. Que isso, doutor Jair. Vamos em frente. Vamos fazer as considerações finais, porque esse tema vai dar pano para manga, né? Então eu acredito que, senão a gente vai ficar aqui muito tempo. Gente, o que eu na realidade, a única coisa que eu quero dizer é agradecer a presença de todos vocês, a participação, certo? Eu agradeço a presteza da doutora Simone, do doutor Jailton, agradeço a presteza do doutor Silvio, né? E essas são as minhas considerações finais, literalmente. Se eu fosse, na realidade, a gente continuar debatendo acerca desse tema, nós não sairíamos daqui hoje, tá certo? Doutora Simone, por favor, dê as considerações suas finais. Aliás, doutor Silvio, eu quero que o senhor dê as considerações finais, depois doutora Simone, depois doutor Jailton. Ok. Agradecer, né, a oportunidade de poder compartilhar, né, das informações, do conhecimento, de aprender, né, sobretudo com essas informações tão oportunas. Fiz várias anotações aqui, viu? Aprendi bastante. E dizer que nós estamos numa fase em que uma expressão muito comum está sendo propagada, que é: nós precisamos nos reinventar, né? Assim, nós precisamos nos reinventar. E eu ouvi, né, um comentário, ouvi e li um comentário em que se falava sobre modismo, e dizer que os ismos que já existiram e que ainda existem, todos são reflexos de tendências. E todos os ismos são tendências, que podem ficar por mais tempo ou menos tempo. Que nós façamos da educação à distância, que nós façamos do ensino online, que nós façamos, sobretudo, da metodologia ativa para o sistema online, nós façamos disso muito mais do que o modismo. E façamos disso uma forma de tornarmos a educação mais presente, de maneira mais efetiva. Eu gostaria só de concluir agora com a frase, tá, que diz o seguinte, servir de reflexão para todos nós. Existe uma clara consciência em relação ao esgotamento do modelo antigo, seja na educação básica ou no ensino superior. Esse é um movimento mundial, não só brasileiro. Ou seja, que aquilo que você e eu podemos e possamos fazer pela educação não fique apenas como um fato isolado, mas que nós possamos fazer parte de um grande movimento para que a educação, para que a metodologia ativa, que é fantástica, operacional e eficaz, que ela se torne cada vez mais uma realidade. Que nós sejamos também protagonistas desse processo. Obrigado a oportunidade a todos. Doutora Simone, suas considerações? Bom, eu gostaria de agradecer a todos.
Gostaria de deixar meu e-mail caso alguém tenha alguma dúvida, queira bater um papo comigo, porque eu trabalho muito por trás dos bastidores, também sou professora, estou passando pelo mesmo problema que todos estão hoje, e da mesma forma que hoje exige-se autonomia, existe-se autonomia dos professores também, porque nós temos aqueles que têm empregos fixos, né, acabam que se acomodam um pouco com essa situação e não buscam a capacitação, a não ser que seja promovido pela instituição de ensino ao qual você esteja estudando, ou por algum fato novo que apareça. Então, se não for por esses motivos, a maioria de nós, e eu me incluo nisso também, ficamos meio que acomodados. Mesmo trabalhando com as tecnologias e com a metodologia da aprendizagem ativa, eu descobri novas ferramentas nesse período de pandemia. Então, é um mundo muito vasto, onde há muitas possibilidades, nós precisamos, sim, buscar, criar essa autonomia e buscar mais capacitação para a nossa formação profissional. Isso, de fato. Né? Independente de ter aí a pandemia que nos obrigou a adaptarmos a toda essa situação, precisamos sim criar essa autonomia para buscar o conhecimento devido e necessário, né? Para que estejamos sempre atualizados. E uma das coisas que precisamos ter é essa flexibilidade. Para que tenhamos flexibilidade, precisamos de mais conhecimentos, mais saídas, mais criatividade. Então, isso é feito obviamente, adquirindo mais conhecimento. Então, eu coloco o meu e-mail, vou dar o meu e-mail para vocês, para quem quiser fazer essa colaboração, trocar informações, para que a gente possa exercitar a colaboratividade e as relações interpessoais, e vou justificar essa minha fala com uma frase de Costa, onde ela diz que feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Então, eu acredito muito nisso. Muitas das vezes que eu dou aula, eu aprendo muito mais do que eu estou ensinando. Me coloco-me à disposição, agradeço a todos, agradeço a Patrícia pelo comentário, a participação de todos, a presença do Dr. Jailton, do Dr. Silvio, ao convite do Dr. Ítalo Colares, que é sempre muito carinhoso, né? O meu e-mail é simoneneves.p.pereira@gmail.com, tá? Se alguém quiser depois, a gente pode trocar figurinhas aí. Boa noite a todos, agradeço, fiquem com Deus. Gente, é isso aí. Doutor Jailton, pode falar, a bola é contigo. Gostaríamos de agradecer, né, a todos que participaram. Não poderia deixar o meu abraço e os meus agradecimentos à nossa secretária de Educação aqui da nossa cidade, aqui, que nos prestigiou, aos coordenadores, professores daqui do nosso município, dentre outras cidades. Né? Meu abraço forte. E deixar claro que a humildade é acima de tudo. E para sermos humildes é preciso entendermos que o deprimido é o orgulhoso que não vai dar certo nunca. Então, vamos nos conscientizar de que o nosso conhecimento hoje pode não servir para nós no futuro. Então, vamos nos adequar. Vamos crescer em todos os aspectos. Fé, esperança são a nossa meta. E acredito que a humildade, estando acima de nós, com certeza iremos alcançar o objetivo de tudo que aqui foi falado. Um forte abraço. Obrigado, doutor Ítalo, doutora Simone, doutor Silvio. E vamos nos falando, com certeza, porque essa temática ainda tem muito a render. Obrigado a todos. Gente, finalizando, meu muito obrigado a todos vocês.
me pediram, na realidade, o link do e-book. Eu deixei os links aí. Para quem quiser ter acesso ao site oficial meu, tá aí, italocolares.com.br. Ao site da universidade, ebw.education. O manifesto, aquilo que a universidade acredita, aquilo que está errado na educação, aquilo que precisa mudar, tá aqui no manifesto, tem um link aqui também. Tem uma playlist que vai te ensinar o passo a passo para você ter a melhor educação que você puder ter. Se você seguir essa playlist, possivelmente você vai poder planejar a tua educação anos à frente, tá? E na realidade tem um e-book que me pediram aqui, que tá aqui, ó, italocolares.com.br/formulário e-book, tá? E tem um outro e-book que é o e-book da EBWU. O que esse e-book fala? Ele te ensina como é que você vai fazer um mestrado e doutorado EAD sem a necessidade de saber falar inglês em uma universidade americana, de forma que a sua documentação seja válida e aceita no Brasil, ok? Meu muito obrigado a todos vocês, uma boa noite e vamos em frente. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abraço.